Olá, meu nome é José Bispo, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esta é a quinta parte da série Doutrina dos Apóstolos. Ao final, se você gostar desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Nesta oportunidade, estaremos tratando do assunto na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, já no capítulo de número 5 e capítulo de número 6. No último vídeo nós falamos até o capítulo 4, agora vamos falar capítulo 5 e capítulo 6. Qual que é o assunto principal que Paulo aborda no capítulo 5 e capítulo 6? Ele fala da prostituição. A palavra grega para prostituição é porneia, ou porneias, de acordo com a variação da forma da palavra. Então, porneia é a palavra grega para prostituição. Qual que é o significado prático, né? O que significa a palavra prostituição ou prostituir-se? O significado original dessa palavra trata de uma relação sexual ilícita, né? Então, a pessoa que se prostitui, ela está cometendo uma relação sexual ilícita segundo as Escrituras. Essa relação sexual ocorre quando ela é feita antes do matrimônio. Então, o relacionamento sexual fora do matrimônio é caracterizado como prostituição. Essa palavra também tem usos metafóricos, como por exemplo a prostituição idólatra, né, que é servir aos ídolos, também às vezes é chamada de prostituição. E também tem outra aplicação, que é a prostituição, é uma variação, né, de prostituição, que é a prostituição que além de ser fora do matrimônio, ela constitui uma prostituição comercial, que é a comercialização do corpo. Nesse caso aqui, específico, a prostituição que Paulo retrata aqui é no seu sentido primário, né? É daquela relação sexual ilícita que é advinda de um relacionamento fora do matrimônio, extraconjugal. Vamos começar pelo capítulo 5, o verso número 1, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Nessa oportunidade, aqui no capítulo 5 e capítulo 6, nós vamos também demonstrar a associação que existe entre as obras da carne e a idolatria. Lembrando que a prostituição é uma das obras da carne. Então nós vamos fazer aqui, lançar luz sobre a associação que existe entre as obras da carne e a idolatria. Por que isso é importante? Nós vamos relembrar que nós estamos tratando estamos no capítulo 6, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e estamos seguindo para o capítulo 11, onde ele trata da ceia. Já enfatizei aqui que tudo que o apóstolo Paulo trata até o capítulo 11, do capítulo 1 até o capítulo 11, tem relação com a ceia. Então, o que ele fala do capítulo 1 até o capítulo 11 tem relação com a ceia, e além do capítulo 11, o que ele faz é encerrar o assunto. E aí ele começa a tratar de outro assunto, que é a questão dos dons espirituais. Para tratar dessa associação, para deixar clara essa associação que existe entre as obras da carne e a idolatria, nós vamos recorrer ao texto de Deuteronômio, de Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo 32 é a situação onde os filhos de Israel fazem um bezerro enquanto Moisés está no monte com Deus, e vamos ver o que circundava, né? O que se girava em torno desse culto idólatra.
Moisés sobe ao monte, passa um tempo lá, o povo ignora ele e pede que Arão faça um ídolo, né? Um bezerro. Então, o primeiro elemento que nós vemos aqui nesse culto é o ídolo, que é o bezerro que foi feito pelos filhos de Israel. Vamos ler aqui o capítulo 4. E ele os tomou, vamos ver o verso 3. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. E disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então vamos ver que aqui o povo já fabrica um ídolo e ali institui aquele ídolo ali como se fosse o Deus deles. Então, o primeiro elemento do culto idólatra aqui é a imagem, o ídolo. Vamos prosseguir. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Cultos pagãos também, existem festas que envolvem os cultos pagãos. Faz parte do culto pagão a existência de festas. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto. Sacrifício de animais também você pode encontrar em cultos pagãos. E trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se para folgar. Então não é estranho ao culto pagão a festa, a comida, a bebida, né? O que difere o culto idólatra, uma das características do culto idólatra que difere muito do culto bíblico, do culto bíblico instituído por Deus, é a questão dos exageros, né? Então, não é simplesmente comer, é comer com avidez, é a glutonaria. Não é só beber, mas beber com avidez, né? A bebedice. E a luxúria, a folga, a busca ilimitada de prazer. O que caracteriza, o que é destacado, o que é chamado pelo apóstolo Paulo como obras da carne. Vamos ver o que tinha mais nesse culto idólatra. Verso de número 19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, então isso aqui envolvia o que? Danças também. Acendeu-se o furor e arremessou-se as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Verso número 25, mais elementos que nós vamos encontrar aqui. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos. Então aqui nesse culto tinha sensualidade, tinha danças, né? Provavelmente acompanhado da sensualidade, demonstrada aqui pelo fato que eles estavam despidos. E aí tinha a bebedice, a glutonaria e coisas semelhantes a essas, né? O que nós temos aqui nesse culto? Que foi feito em prol desse bezerro aqui. Nós vemos aqui um relacionamento imediato com as obras da carne. A relação que existe entre o culto aos ídolos e as obras da carne, né? Lembrando que o que se entende por obras da carne é a maneira desordenada como que se usa as faculdades do corpo, né? É o descontrole, a falta de domínio próprio nas nossas funções que dizem respeito ao corpo. Então voltemos lá a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto e vamos seguir até o verso número 9. Aqui no verso número 9, verso 10, ele vai citar mais algumas obras, além da prostituição, que são caracterizadas como obras da carne. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores,
ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então vamos ver aqui que ele cita mais obras da carne. Outra lista que nós temos das obras da carne, Paulo faz lá na carta na sua carta que ele escreve à igreja da Galácia, no capítulo 5, verso de número 19. Antes de seguir para o capítulo de número 6, nós vamos ver um pouco como que se comportava o culto idólatra na antiguidade. Uma das fontes que nós vamos usar é esse dicionário aqui, Dicionário de Teologia do Antigo Testamento. É um léxico do texto do Antigo Testamento. E nós vamos extrair aqui um pequeno breve comentário acerca do culto de Thanos, para nós termos uma ideia do que se encontrava no culto pagão da antiguidade. O que não era diferente, não estava distante da realidade da igreja de Corinto, onde haviam templos consagrados a deuses pagãos. Vamos ver aqui, por exemplo, o que acontecia no culto a Thanos. Nós vamos ver aqui que o culto a Thanos era cercado pela dramatização, né? Então tinha muita dramatização no culto a Thanos. Vamos verificar aqui também que uma dessas dramatizações era a encenação de um casamento, né? Que na verdade era um ritual ali, era uma prostituição cultica. Então nós vemos aqui o uso de prostituição para servir como culto aos deuses pagãos. De 3 dramatizações rituais mais importantes dos sumérios, nas quais conceitos culticos eram encenados num contexto formal a fim de obrigar os deuses a realizar desejos e satisfazer as necessidades dos atores, 2 estavam diretamente relacionados com Thanos. Thanos era a divindade dos Moabitas, se não me engano. O primeiro era o Hierogamus, em que o rei, assumindo ele próprio a identidade de Thanos, coabitava com uma sacerdotisa, que representava a deusa Inanna, também conhecida pelo nome de Star, e que era amante de Thanos. Veja aqui o grau de prostituição que havia nesses cultos, para assegurar que o poder da fertilidade se espalhasse pela natureza e assegurasse prosperidade e fartura. O segundo se baseava no fato observável de que no fim da primavera trazia consigo o fim da nova vida da natureza. O fim da época de amamentação e de as ovelhas darem cria. A conclusão óbvia era que Thanos, o poder que havia produzido todas essas bênçãos, havia morrido. Por isso que havia todos os anos uma demonstração impressionante de luto pelo Deus morto. No início, ainda bem que eles assumiram que era um Deus morto. No início do verão quente e seco, no 4º mês do calendário mesopotâmico, que equivale ao fim de junho e início de julho. O mês recebeu o nome de Thanos em homenagem ao deus. Nos rituais, ele era planteado por mulheres que representavam a sua mãe, a sua irmã e a jovem viúva enlutadas, né? Então, aqui nós vemos nesse culto, um dos relatos sumérios do culto a Thanos, em que havia ali a prostituição cultica, né? Representada ali no Hierogamus, que era o casamento sagrado. E o que não era longe da realidade da igreja de Corinto, onde haviam templos, como por exemplo o templo de Afrodite, onde não seria difícil encontrar meretrizes que praticavam a prostituição cultica.
O que pode ser um dos casos aqui do capítulo 6. Vamos ver aqui o capítulo 6. Antes de ler o capítulo 6, vamos ver a advertência que Paulo dá a quem pratica a prostituição. Que está no capítulo 5, verso 9 e 10, que diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, os fornicadores, eles ficam fora do reino de Deus. Capítulo de número 6, verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Veja, aqui a relação ilícita aqui, a prostituição, já não era mais aquele primeiro caso do verso 1, verso 2 do capítulo 5. Já poderia envolver o quê? A prostituição comercial, que naquela época tinha ligação com os templos também, por haver ali muitas meretrizes que praticamente moravam naqueles templos ali. E praticavam aquela prostituição cultica, que era oferecida semelhantemente como nós vemos aqui no caso do relato do culto a Thanos. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela, porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito, é um mesmo espírito. Fuge, veja a advertência aqui do verso 18. Fuge da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja que ele faz essa advertência aqui no verso 18, fuge da fornicação, e aqui a palavra da nossa tradução aqui em português está meretriz, que dá a ideia, a palavra meretriz é comumente usada quando se trata de prostituição comercial, uma relação sexual que pode envolver ali tanto o culto como simplesmente o dinheiro. Então nós fizemos aqui um breve relato associando aqui as obras da carne com a idolatria, e também vamos, para sustentar essa ideia, nós vamos ler mais um verso que está lá no capítulo de número 10, e o verso 14, que diz assim: Portanto, meus amados, fuge da idolatria. A mesma advertência. Então ele fala, fuge da fornicação, fuge da prostituição e fuge da idolatria. Por que é interessante nós sabermos que existe uma relação íntima, uma relação próxima, Estão associados as obras da carne e a idolatria. Porque lembrando que nós estamos tratando aqui nesses capítulos que antecedem o capítulo 11, de assuntos que estão relacionados com a ceia. Aí você vai entender por que alguém, o que faz com que alguém seja indigno de tomar a ceia, O que faz com que alguém não esteja apto a tomar a ceia. Aí nós vamos entender o que Paulo quer dizer quando ele diz que aquele que toma a ceia indignamente se torna réu, culpado do corpo do Senhor.
Esse aqui nós vamos encontrar até o capítulo 11, um conjunto de advertências, para que aqueles que se assentam à mesa do Senhor não se contaminem, nem com as obras da carne, nem com a idolatria que estão associados. Então, ficou aqui esse breve relato, no capítulo 5 e no capítulo 6, desta quinta parte da série Doutrina dos Apóstolos. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou a ter mais entendimento sobre o assunto, se de alguma forma ele te ajudou e você acha um conteúdo interessante que você possa passar adiante, compartilhe nas suas redes sociais e apoie esse trabalho. Esse trabalho só pode aumentar o alcance e aumentar a influência se houver uma cooperação de você que gosta desse conteúdo e que está me ouvindo aqui nesse momento. Então, curta, comente, compartilhe e vem para Cristo.